Pode sentar no seu lugar. Eu tenho uma palavra de vida para alguém aqui nessa noite. 6 pessoas crendo nisso. Eu tenho uma palavra que vai liberar o destino de alguém aqui nessa noite. Quem é você? Sabe, nesse último domingo, seu pastor pregou na América sobre um tema complexo. Tocamos em pontos sensíveis de uma agenda do inferno. E é interessante porque todas as vezes que a gente se posiciona contra algumas agendas, pró-aborto, sexualização de crianças, por mais absurdo que possa parecer, isso faz parte de uma das agendas. Transsexualidade em crianças, desconstrução da família, ou pelo menos da forma como conhecemos, ideologia de gênero. Todas as vezes que tocamos em alguns desses pontos, pessoas se revoltam com o nosso posicionamento. No último domingo eu falei sobre uma agenda e eu recebi vários comentários. Eu ouvi de várias pessoas seguinte frase: eu esperava um posicionamento diferente seu. Eu esperava uma posição diferente sua. Outros disseram: me decepcionou a forma como você se posicionou, me decepcionou ver você falando sobre isso. E aí algo explodiu a minha mente, e algo começou a queimar no meu coração. A preocupação de que talvez o óbvio não esteja tão óbvio. A pergunta que começou a queimar no meu coração é que se pessoas estão frustradas em nos posicionarmos como nós nos posicionamos, a gente precisa falar sobre o básico. E o básico é: quem somos? Somos a igreja de Jesus. Somos o Jesus que ficou por aqui. Somos uma casa de salvação. Somos um porto seguro. Não somos um hospital. Apesar de termos uma ala hospitalar, somos muito mais do que isso. Somos um centro de liberação de destinos. Somos a resposta dos céus para a terra. Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Somos a esperança. Somos a resistência. Muitos movimentos e ideologias se enxergam como contracultura. Na verdade, nenhum organismo é tão contracultural quanto a igreja. Em todas as estações, em todos os tempos, quando algo fugiu de ordem, quando algo se perdeu, quando um princípio foi quebrado, a igreja de Jesus sempre caminhou na contramão. Movimentos de contracultura não são movimentos estudantis, ou pró-aborto, ou a favor da sexualização de crianças. Não, isso é a cultura. É a cultura do mundo. Isso faz parte das obras da carne. Mas a contracultura é justamente o reino de Deus. Enquanto muitos pensam em divórcio, nós cremos em alianças eternas. Enquanto muitos estão debatendo sobre a neutralidade do gênero dos seus filhos, nós cremos que o gênero já foi estabelecido pelo Criador. Enquanto muitos estão em crise, nós cremos que estamos em Cristo. Existe uma paz que excede todo entendimento disponível para a igreja. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A pergunta que tem ecoado dentro de mim é: quem somos? O que nos move? Por que somos chamados igreja? Por que somos chamados cristãos? Por que estamos aqui no domingo à tarde, numa noite fria? Por que fazemos o que fazemos? Por que cremos no que cremos? 1 Pedro 1,15 diz: mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem os seus filhos. Sabe, existe um chamado de Deus para a igreja, e esse chamado não é para que a gente seja como o mundo é para que a gente seja como Jesus é. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu citei nessa última pregação, e eu preciso compartilhar com vocês. Ele diz que a Bíblia contém o que os homens odeiam: a verdade. Irmão, a Bíblia não é um conjunto de opiniões de homens. A Bíblia é o pensamento de Deus. Quando falamos a respeito da Bíblia, a partir da Bíblia, nós não estamos falando sobre o que nós pensamos. Ninguém aqui está interessado no que o André pensa, até porque as opiniões de André, elas durarão alguns anos. Estamos falando sobre o que Deus pensa, porque as palavras de Deus duram para sempre. A Bíblia não é um conjunto de regras. A igreja não é uma agência regulamentadora de conduta e moral. Se enxergarmos elas assim, estamos esvaziando da igreja o poder sobrenatural.
Não fomos chamados por Deus para regular como você se veste, como você fala, o que você pensa. Fomos chamados apenas para anunciar o que Deus pensa, como se move. E quando a gente revela para a criação quem Deus é e como se move e os planos de vida eterna que Ele tem para nós, tudo que antes a gente sonhava para nós começa a parecer pequeno, começa, como Paulo diz, ser como um esterco comparado à glória dos pensamentos de Deus para nós. A despeito de toda a agenda da terra, continua existindo uma agenda nos céus. A despeito de toda a militância na terra, continua sendo estabelecido o reino dos céus. E é esse o nosso chamado, e é essa a nossa vocação, e é esse o nosso encargo profético. Alguém comigo diga amém. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quem somos? Somos um farol ligado em meio a uma tempestade, um mar revolto, uma noite escura. Quando pessoas virem a luz que a gente carrega, precisam entender que isso é uma boa notícia. Eu estava perdido, cativo, sem esperança, mas em algum momento eu ouvi sobre alguém que podia mudar a minha história. Carregamos a única mensagem capaz de ressuscitar mortos. Carregamos a única verdade que sobreviveu, independente das revoluções que aconteceram. Todas as revoluções que marcaram a história, sejam elas revoluções culturais, sejam elas revoluções sociais, sejam elas revoluções trabalhistas, mudaram alguma coisa no convívio social, mas nenhuma delas foi tão revolucionária quanto o fato de Jesus ter voltado da morte. A história foi dividida entre antes e depois desse momento. Antes dele e depois dele. E a nossa história precisa claramente ser dividida entre antes e depois desse momento. Não faz sentido cremos que tivemos um encontro com Jesus e não nos tornarmos completamente diferentes de quem éramos antes desse encontro. A pergunta que está ecoando dentro de mim, eu preciso compartilhar com você, é: quem somos, afinal? Se as conversas dos nossos amigos continuaram as mesmas, mesmo depois da nossa conversão, se as piadas de mau gosto que a gente ri continuam sendo as mesmas, mesmo depois da conversão, se alguns ambientes que a gente vai, se algumas coisas que a gente pensa, se algumas coisas que a gente faz, elas não mudaram depois da conversão, é muito provável que alguns de nós não tenha enfrentado conversão, mas talvez só se sintam abraçados socialmente pela igreja. Isso é muito perigoso, porque a igreja não é um clube social, a igreja não é um lugar de encontro, a igreja não é uma plataforma de eventos, a igreja não é uma plataforma motivacional, a igreja não é um lugar de palestras de autoajuda. A igreja é uma agência dos céus que carrega chaves de Deus para ligar e desligar céus e terra. Alguns se revoltam porque a gente falou sobre santidade. Alguns dizem: pastor, se falarmos sobre isso, afastaremos pessoas da igreja. Mas a verdade, irmãos, é que se falarmos sobre isso, afastaremos pessoas do inferno. Como ouvirão se não há quem pregue? Uma menina lésbica entregou sua vida para Jesus em Orlando na semana passada, e ela disse para das pessoas da consolidação: eu estou na igreja há anos e eu nunca ouvi falar tão claramente sobre o pecado. E eu quero viver algo novo. Isso despertou em nós um senso de urgência e despertou em nós também um temor. Como é possível que alguém permaneça anos numa igreja sem nunca ouvir sobre pecado? Nas nossas agendas, nas nossas séries, nas nossas pregações, nos nossos sermões, e eu me incluo nisso, não falta palavras sobre promessas, sobre vitória, sobre identidade, sobre ousadia, sobre romper, sobre coragem. Mas a santidade de Deus é o pré-requisito básico para que todas essas realidades se manifestem. A santidade que Deus espera de nós é um pré-requisito básico para que a gente seja cada dia mais parecido como Ele é, e para que a gente possa ter cada vez mais acesso àquilo que Ele tem para nós. Santidade não é um item acessório na jornada de fé. A santidade é um pré-requisito básico na nossa história. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdade, irmão, é que o nosso posicionamento, ele é o retrato da nossa fé. Sabe o que eu tenho percebido?
tem muita gente que quando a gente precisa entrar em pontos sensíveis, prefere se esquivar, ser neutro. Se o assunto é política, mesmo que haja uma batalha entre uma agenda progressista e conservadora, eu prefiro não me expor. Se a agenda é sexualidade, crianças mudando de sexo, mesmo sem ter maioridade penal ou poder dirigir, mas podem escolher qual sexo querem ter, apesar de já terem nascido com um bem estabelecido. Eu prefiro não me expor, eu prefiro não tocar nesse assunto. Se formos falar sobre santidade, sobre pecado, sobre juízo, sobre salvação, essas palavras são muito duras, eu prefiro não pregar sobre isso. E a pergunta é, se nós nos esquivarmos como igreja de falar de todos os pontos sensíveis que estão diretamente ligados à salvação e juízo, como ouvirão ou por quem ouvirão a respeito dessas coisas? A santidade é um pré-requisito básico. Quando mergulhamos nas águas do batismo, estamos morrendo para o mundo e nascendo para Jesus. Quando vemos pessoas correndo aqui à frente, esse passo de fé não fala a respeito de pessoas que querem ser abraçadas, não é sobre uma carência emocional, é sobre um posicionamento profético. Estamos declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente precisa ressignificar de fato por que a gente faz o que a gente faz. John Stott diz que a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Irmão, eu acredito que o poder da rejeição, ele é tão importante na nossa jornada de fé quanto tudo aquilo que a gente deseja viver. Porque se aquilo que eu desejo não é acompanhado daquilo que eu rejeito, aquilo que eu desejo nunca vai se cumprir. Eu desejo viver uma história com Deus, mas eu não quero rejeitar os meus planos. Eu desejo viver as promessas de Deus, mas eu não quero rejeitar as propostas do inferno. Eu desejo viver as realidades dos céus, mas eu não quero rejeitar as realidades que me roubam o céu. Tão importante quanto aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente está pronto para dizer não. A santidade nada mais é do que uma expectativa tão grande de alegrar o coração de Deus, que a gente está pronto para dizer não para tudo aquilo que nos rouba dele. Irmão, a santidade não fala a respeito de uma conduta moral elevada. A santidade fala a respeito da expressão de uma nova natureza. Nós não conseguimos nos tornar santos, mas em Jesus nós fomos feitos santos. Não é sobre uma justiça própria, é sobre a justiça de Deus. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu ia pregar algo dentro desse tema e eu comecei a confrontar, comecei a questionar Deus no meu secreto. Eu falei: Deus, eu sei que a gente precisa falar sobre isso, mas eu prefiro mensagens evangelísticas. Eu prefiro pregar mensagens no formato evangelístico. Eu acho que a gente consegue ter mais acesso ao coração de quem ouve. E Deus me fez uma pergunta. Ele disse: André, você acha que o meu filho era evangelístico? Eu falei: claro, Deus, seu filho é a essência do evangelho. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a base do evangelho. E aí Deus me lembrou: então, mas o meu filho também tinha palavras duras. Ele não só dizia vinde a mim, mas ele também dizia arrependei-vos. E aí Deus me levou para aquela passagem que a Bíblia fala sobre o sermão da montanha. Jesus ele está dizendo a plenos pulmões sobre princípios do reino do seu Pai. E a Bíblia diz que a multidão então começa a se dispersar, as pessoas começam a ir embora e os discípulos estão desesperados. Porque o algoritmo de Jesus ele está em xeque, as pessoas estão indo embora, a live está diminuindo o número de pessoas no Twitter, está todo mundo questionando o que ele está falando, os canceladores estão começando a tentar confrontar Jesus, e aí os discípulos vêm para ele, quase como se dissessem em outras palavras: Jesus, eu acho melhor a gente adotar um discurso um pouco mais moderado. Os discípulos dizem: Senhor, as pessoas estão indo embora, o discurso é duro demais, não há quem possa ouvir. Jesus faz uma pergunta, que eu creio que é a pergunta que ele está fazendo para algum de nós nessa noite: por acaso vocês querem ir com eles também? E a resposta de Pedro muda a história da igreja. Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmão, quando nascemos para Deus, a gente está estragado para qualquer outra coisa. Eu lembro que eu era intenso no meu pecado. Com 17 anos eu me converti.
Eu já fumei muito, eu já bebi muito, eu já tive experiências no mundo, mas hoje, quando eu preciso estar em um ambiente parecido com os ambientes que eu frequentava, o cheiro do cigarro já me deixa enojado. O ambiente, eu já consigo perceber o quanto que ele é opresso. Sabe o que é interessante? O fato da gente sempre achar habitual, normal, algo que depois que a gente experimenta algo superior, esses lugares se tornam insuportáveis. O que a Bíblia tem para nós como um convite é que depois que a gente sai do meio de toda essa sujeira, a gente não tenha mais a curiosidade de voltar para um lugar que Jesus já nos tirou. Irmão, guarda isso. Não volte para lugares que um dia em lágrimas você chorou para que Deus te tirasse. Quantas vezes a gente clama a Deus para que Ele mude a nossa história? Se for para Ele, você pode fazer melhor. Não seja tímido. Aleluia. Não tente voltar para lugares que um dia em lágrimas você clamou para que Deus te tirasse. Você foi chamado para um lugar mais alto. Você não carrega qualquer tipo de vida. Você carrega a vida de Deus dentro de você. Você é filho de Deus, chamado pelo nome dEle. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quem somos? Para aqueles que querem viver um novo começo ou experimentar uma segunda chance, nós somos a esperança. Paulo diz em Colossenses que havia um mistério oculto por gerações, mas a ele foi dada a oportunidade de revelar esse mistério. E ele conclui dizendo: e esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Irmão, a esperança da glória não foi confiada a um homem, a esperança da glória foi confiada à igreja. Nós somos a esperança da glória de Deus na face da terra. A Bíblia diz que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas o que é louco é que, por mais que seja muito elevado o lugar que Deus espera que a gente esteja, o Evangelho justamente é um convite para que a gente comece como estava, mas que a gente termine como Ele está. Guarda isso, irmão. Jesus te aceita como você está, mas Ele não nos aceita como a gente é. Eu sou pecador, eu sou impuro, eu sou sujo. Não é desse jeito que você vai continuar a se permanecer nele, não. Deus te aceita do jeito que você veio, mas Ele quer te levar para o lugar onde Ele está. A gente tem acreditado numa falsa ideia de que Deus nos ama tanto a ponto de não se constranger com o nosso pecado, mas a verdade é que Deus nos ama tanto a ponto de não aceitar que a gente permaneça da mesma forma que a gente chegou. Você vai chegar quebrado e em nome de Jesus você vai ser restaurado. Você vai chegar com pedaços faltando dentro de você e você vai ser cheio da glória de Deus. Você vai chegar perdido e Deus vai liberar seu destino. Você vai chegar doente e Jesus tem cura para você. Porque tudo que falta em nós sobra nele. É impossível Jesus dividir espaço com qualquer uma dessas realidades. A vida de Deus não divide espaço com angústia, com a morte, com medo, com a depressão, com a ansiedade. E é por isso que quando a vida de Deus entra em nós, tudo que não é de Deus precisa sair de nós. O Evangelho, irmão, é perfeito para pessoas imperfeitas. Tem uma frase do Paul Washer que eu amo, ele diz: eu tenho dado a Cristo inúmeras razões para não me amar, mas nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-la. Sabe, eu já dei inúmeros motivos para que Deus não me amasse, mas isso não mudou o caráter dele, porque a santidade não está ligada à minha performance atual, está ligada à performance final de Jesus.
A santidade não é porque nessa semana eu fui bom, é porque há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus foi bom. A santidade não é porque nessa semana eu consegui errar um pouco menos do que na semana passada. Irmão, guarda isso, a santidade da igreja não está ligada a uma performance da sua última semana, está ligado àquilo que Jesus disse de braços abertos: está consumado, nada mais precisa ser feito. A Bíblia diz que quando estamos em Cristo, fomos feitos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Salmos 37:3 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Tiago 4:7 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Irmão, Jesus não morreu por uma religião, Jesus não morreu pela igreja católica, Jesus não morreu pelo movimento protestante, Jesus não morreu pela Lagoinha de Alphaville, Jesus morreu por você. Jesus morreu por você. E qual é o propósito da morte de Jesus? A Bíblia diz que assim como morremos com Ele nas águas do batismo, ressuscitamos com Ele também. Assim como o Pai o glorificou, fomos glorificados também. Assim como Ele é santo, sejamos santos também. Assim como Ele é bom, sejamos bons também. Assim como Ele caminha em retidão, caminhemos em retidão também. O que a Bíblia diz é que tudo aquilo que o Pai sonhava para Jesus, o Pai sonha para você. Deus tem pensamentos e sonhos a nosso respeito que são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Sabe, Jesus, ele era uma falha no sistema. Tim Keller diz que não mataram Jesus porque ele era um cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus era uma ameaça a um sistema falido, Jesus era uma ameaça aos religiosos, Jesus era uma ameaça porque tudo que Jesus carrega denunciava o que eles não carregavam. A santidade de Jesus denunciava a falta de santidade dos fariseus, a bondade de Jesus denunciava a falta de bondade dos religiosos, a glória de Jesus denunciava a ausência da glória sobre os homens que se diziam homens de Deus. E é por isso que Jesus é crucificado, e é por isso que a gente é perseguido, e é por isso que essa fala, ela é contestada, e por isso que a agenda da igreja, ela é cancelada, e é por isso que homens têm todos os dias militado para tentar calar a voz profética da igreja, porque nós somos uma falha no sistema, e precisamos valorizar justamente o fato de sermos a contramão do mundo. Existem púlpitos, irmãos, que estão sendo diminuídos para poder caber na agenda dos dias de hoje. Existem pastores sugerindo que a Bíblia precisa ser atualizada. Existem homens supostamente chamados de homens de Deus e em igrejas utilizando de púlpito para diminuir a teologia para caber dentro de uma agenda. Existem pastores que têm voz profética sobre nações, mas têm se calado para não perder o algoritmo. Irmão, guarda isso. Tem muitos profetas perdendo a voz profética para não perder a aceitação. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de aprovação buscamos? A de Deus ou dos homens? Que tipo de agenda defendemos? A agenda do inferno ou a agenda da igreja? Não vamos nos calar, e a gente não pode se mover só quando o problema é dentro da nossa casa. A gente não vai se posicionar só se o problema for com os nossos filhos. Não é só sobre os meus filhos, é sobre uma geração inteira. Estão tentando tocar nas nossas crianças, e nós precisamos levantar dentro da igreja referências que vão denunciar a ausência de santidade e pureza das referências do mundo. Irmão, muitos dos nossos filhos têm tido como referência artistas e atletas. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: se o meu filho se tornasse uma expressão exata do atleta ou do artista que ele se inspira, ele seria mais parecido com Jesus ou menos parecido com ele? Estamos numa geração em que a comparação está roubando dos jovens a identidade. A cultura de cancelamento tem roubado dos púlpitos a ousadia.
Eu vim aqui nessa noite só lembrar quem somos. Somos a resistência. Somos a última barreira de proteção. Somos uma agência dos céus. Somos uma casa de salvação. Alguém comigo aqui? Aleluia! A gente precisa se posicionar, irmão. Enquanto temos liberdade para isso, a gente precisa falar que a gente não concorda, que a gente não aceita. Na nossa casa não, nos nossos filhos não, na escola dos nossos filhos não. Desculpa ir para esse lugar, não era nem onde eu queria entrar, mas eu sinto de falar sobre. Enquanto a gente não boicotar essa agenda do inferno, a gente vai ficar só questionando nas mesas sobre o que a gente não concorda, mas o que a gente está fazendo para mudar o que a gente não concorda? Sabe, o Brasil está vivendo um momento caótico em que quase todo mundo tem algum tipo de questionamento sobre o que está acontecendo, mas ninguém está fazendo algo para mudar o que está acontecendo. Pastor, o que você está fazendo para mudar o que está acontecendo? Eu estou usando aquilo que Deus me deu como zona de graça para lembrar a igreja de qual é a nossa identidade. Eu vim aqui durante muitos domingos falar sobre promessas, sobre milagres, sobre ousadia, sobre coragem, mas eu vim nesse domingo especificamente lembrar que nós somos diferentes do mundo, ou pelo menos deveríamos ser. A santidade é algo inquestionável, a autoridade da igreja é algo inabalável. Nós não somos qualquer um, nós não vamos viver qualquer coisa. Irmão, você sabia que tem 100 crianças que já passaram ou estão passando pelo processo de mudança de gênero, patrocinado pelo governo? Existe um subsídio do governo para que crianças que não têm maioridade penal, não têm ainda condições de votar, não têm ainda condições de dirigir, possam escolher qual tipo de sexo eles acreditam que vão ter. Isso não está na pauta da igreja. Pastor, a gente não pode gastar o tempo de um sermão falando sobre isso. Então em que momento falaremos? A gente não pode, pastor, falar sobre política dentro da igreja. Em que momento falaremos? Irmão, guarda isso. A ideia do politicamente correto tem roubado de nós o profeticamente correto. Não é politicamente correto falar sobre isso, não é politicamente correto tocar nesse assunto, não é politicamente correto. Irmão, é profeticamente correto. Precisamos denunciar o caos, precisamos ser como luz em meio às trevas, precisamos ser como um farol que brilha à noite, precisamos apontar o caminho, precisamos lembrar que há uma agenda dos céus, precisamos lembrar a criação. Ei, Deus ama você, Deus se importa com você, Deus tem projeto para você, Deus conhece você, Deus sabe o teu nome, Ele desenhou você, Ele desejou você, Deus não abre mão de você. Aleluia. Em meio ao mundo caído, quem somos? Somos uma boa notícia. Sabe esse diagnóstico médico que foi contrariado no testemunho que a gente acabou de ouvir? É isso quem somos. Somos uma boa notícia para um casamento em crise por um fio. Somos uma boa notícia para um enfermo que não tem mais esperança por conta dos médicos. Somos uma boa notícia para quem está com saldo negativo e não sabe de onde vai vir o socorro. Somos uma boa notícia para quem andava cativo, sem alegria, sem esperança. Somos uma boa notícia para quem não conseguia dormir e a sua paz foi roubada. Somos uma boa notícia para quem estava perdido, para quem estava completamente desesperançoso. Irmão, nós somos uma boa notícia. A Bíblia diz: o Senhor me ungiu para profetizar liberdade aos cativos e restauração de visão aos cegos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? A cada 7 ciclos de 7 anos, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertos, e todas as terras voltavam para o seu dono de origem. Esse era o ano aceitável, era o jubileu. Quando a Bíblia diz que nós fomos ungidos para anunciar isso, o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos, todas as vezes que falamos em nome de Deus, lembrar aos cativos de uma boa notícia: a sua liberdade está disponível. Que todo cativeiro seja quebrado, que toda corrente seja desfeita, que toda mordaça seja removida.
Fomos chamados por Deus para anunciar as boas novas. Precisamos falar sobre os projetos de Deus, sobre os sonhos de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre a agenda de Deus. Mas o pré-requisito básico disso é falarmos sobre a santidade de Deus. Não é sobre uma igreja que regula costumes. Você nunca vai me ouvir falando sobre o tipo de roupa que você tem que usar, ou o tamanho da saia que você pode usar, ou qual tipo de gíria você precisa utilizar, irmão. Não é sobre um padrão moral elevado. É sobre santidade. A santidade de Deus é um revestimento da igreja. A santidade de Deus é o bom perfume que a gente carrega por onde a gente passa. A santidade de Deus é o que faz os nossos olhos brilharem quando a gente ouve falar o nome dEle. A santidade de Deus é o que nos separa, nos distingue. O termo santidade no hebraico, um dos significados é separação. Quando nos tornamos santos, como Deus é santo, nós fomos separados. Precisamos manter esse lugar elevado. Somos separados do mundo. Não pensamos como pensávamos, não fazemos o que fazíamos, não sonhamos o que sonhávamos, porque as coisas velhas ficaram para trás e em Jesus tudo se fez novo. A Bíblia não diz: conhecereis o pecado e o pecado vos libertará, porque nós já conhecemos o pecado. Ele foi apresentado para a gente desde cedo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pecado a gente já conhece, irmão, a gente sabe qual é o final da história, mas a verdade está sendo apresentada todos os dias. Todas as vezes que a verdade é apresentada, não há neutralidade, só tem dois caminhos: ou ela vai gerar em nós salvação, ou ela vai gerar em nós juízo. Eu preguei algumas semanas atrás uma mensagem chamada fé seletiva, e eu falo sobre o problema de uma fé seletiva. Quando a gente seleciona que parte do evangelho a gente quer crer, isso não é fé, isso é conveniência. E eu compartilhei sobre o encontro entre Paulo e o governador da época, Félix. E a Bíblia diz que Paulo vai até ele começa a falar sobre o juízo, sobre o domínio próprio, sobre justiça de Deus. E a Bíblia diz que Félix, quando começa a ouvir todas aquelas coisas, ele tem medo. E ele diz: por enquanto basta, quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Irmãos, a gente não pode ouvir sobre santidade de Deus quando achar conveniente. Esse princípio precisa estar enraizado em tudo aquilo que a gente faz. Por que a presença de Deus cura? Porque Ele é santo. Por que o nome de Jesus carrega poder e autoridade sobre todo principado e potestade? Porque Ele é santo. Por que quando a presença dEle invade um lugar, nada mais importa? Por que quando profetizamos em nome dEle, coisas sobrenaturais acontecem? Por que quando a gente começa a caminhar com Ele, a nossa vida começa a andar de glória em glória? Por que os nossos inimigos, eles tentam nos perseguir e nos alcançar, mas nenhum deles tem sucesso? Porque Deus é santo. A santidade de Deus é uma camada de proteção para a igreja. Se nós nos despirmos da santidade de Deus, estamos vulneráveis aos ataques do inferno. E a santidade de Deus não é uma denúncia só ao pecado de homoafetividade, segundo a Bíblia, mas ela condena qualquer outro tipo de pecado. A Bíblia diz: os idólatras não herdarão o reino de Deus, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, os mentirosos não herdarão o reino de Deus, aqueles que geram intrigas entre irmãos não herdarão o reino de Deus, aqueles que dão falso testemunho não herdarão o reino de Deus, aqueles que fizeram de Mamon o seu Deus não herdarão o reino de Deus, aqueles que caminham em um caminho perverso, promíscuo, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se envolvem em orgias não herdarão o reino de Deus. Aqueles que negociam valores não herdarão o reino de Deus. Irmãos, nós não podemos anunciar aquilo que dá acesso ao reino de Deus e não falar em momento algum sobre aquilo que pode roubar de você o acesso ao reino de Deus. Não é só sobre uma agenda, não é só sobre um arco-íris. A agenda que nós enfrentamos não é sobre um posicionamento sexual. A agenda que nós enfrentamos é sobre a mentalidade de um tempo. O mundo jaz no maligno, mas a igreja permanece em glória. O mundo está em caos, a igreja permanece em Cristo. O mundo está perdido, a igreja foi encontrada. O mundo está cativo, a igreja foi feita livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O mundo está com medo, a igreja está envolvida em ousadia.
O mundo está vivendo um período de orfandade. A igreja encontrou em Deus paternidade. O mundo está vivendo uma crise de identidade. A igreja sabe quem é, e quem sabe quem é, sabe o que pode. Nós somos quem Deus diz que somos, temos o que Deus diz que temos, e viveremos aquilo que Deus disse que nós viveríamos. Alguém comigo diga amém. Sabe, esse é o nosso encargo profético, e eu estou quase finalizando. Nosso encargo profético é uma linha muito tênue. Precisamos denunciar o pecado, mas não podemos nos esquecer de anunciar a graça. Se a gente só denuncia o pecado, nos tornamos religiosos. Se a gente só anuncia a graça e não falamos da verdade, nós nos tornamos liberais. É por isso que a graça precisa ser sempre apresentada com verdade. Quando eu apresento a graça sem verdade, isso é libertinagem. Quando eu apresento a verdade sem graça, isso é religiosidade. Uma completa a outra. A graça sempre vai dizer, é possível. Você está com câncer, a graça vai dizer, é possível ser curado. Você está triste, a graça vai dizer, é possível ser renovado. Você estava perdido, a graça vai dizer, é possível ser encontrado. Você estava sem esperança, a graça vai dizer, é possível viver um novo começo. Você está pensando em desistir, a graça vai dizer, é possível viver uma segunda chance. A graça sempre me diz, é possível. Mas a verdade sempre me diz, é preciso. É preciso ser santo como Deus é santo. É preciso caminhar em santidade. É preciso deixar as coisas velhas para trás, para que a partir de Jesus tudo se faça novo. É preciso ser separado do mundo, porque as coisas velhas fazem parte do nosso passado, mas existe uma novidade de vida esperando os nossos passos de fé. A graça sempre vai dizer, é possível. É como Jesus se inclinando para socorrer aquela mulher adúltera. Ele diz, os seus acusadores foram embora, mas a verdade sempre vai dizer, é preciso. Ele levanta ela e diz, agora vá e não peques mais. Igreja, eu não quero ser pragmático ou um profeta do caos, mas como pastor de uma igreja, o meu coração está debaixo de um temor. Nunca tantas pessoas sentaram em bancos de igreja para ouvir sobre Jesus, mas a minha pergunta é, que tipo de evangelho estamos apresentando para elas? Estava com um amigo esse final de semana, ele me falou algo que me deixou impactado. 8 a cada 10 cristãos, segundo uma pesquisa recente, se dizem endividados. Você sabia que o número de cristãos endividados é maior do que a média nacional de toda a população brasileira? Você sabia que o número de divórcio entre os cristãos aumentou nos últimos 10 anos como nunca na história? A pergunta que a gente tem que se fazer é, se as igrejas estão mais cheias, por que esses números não estão mudando? Se tem mais gente supostamente caminhando com Jesus, por que a gente não está vendo mais milagres do que via no passado? Se tem mais gente professando a fé em Jesus, por que estamos vendo tantas pessoas que estão no mesmo lugar que estavam antes de fazerem parte do corpo? Eu vim aqui propor um lugar mais alto, uma conduta mais alta, uma jornada mais alta, uma expectativa mais alta, uma santidade mais alta, uma identidade mais alta. Eu vim aqui lembrar, irmão, quem somos? Somos o povo de Deus, chamado pelo nome dEle. A Bíblia diz que se nós nos humilharmos e clamarmos a Ele e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Somos os últimos sopros, nós somos o último sopro de Deus na face da terra. Talvez nós sejamos a última onda de avivamento. Nós somos a última base de resistência. Nós somos a resistência. Declara com autoridade, diga, somos a resistência. Diga, somos a esperança. Diga, somos um porto seguro. Somos uma agência do céu. Somos um lugar de novos começos. Diga com autoridade, somos a igreja de Jesus. Somos a igreja de Jesus. Aleluia. Tão bom, irmão, poder dizer isso. Somos a igreja de Jesus. Somos o corpo de Jesus. Somos parte da família de Deus. Somos chamados pelo nome. O nosso nome foi escrito no livro da vida. A gente estava no encontro de homens esse final de semana e uma das mensagens foi sobre a eternidade. Ele viu o pastor Costa Neto nessa imersão e ele falou algo tão poderoso para a gente. Ele diz, irmãos,
preciso lembrar para vocês de algumas coisas fundamentais. A primeira, a eternidade é real. Fala comigo, a eternidade é real. Eternidade não é uma ideia, a eternidade é real. Tem muita gente que tem projetos financeiros, projetos de negócios, tem projetos de aposentadoria, tem projetos de previdência, tem projetos de herança, mas não tem um projeto de eternidade. A Bíblia diz que se temos expectativa só para esses dias, entre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Primeira coisa, a eternidade é real. Segunda coisa, a vida passa rápido. A vida é um sopro, irmão. A Bíblia diz que a vida é como a cerração, que em um momento vemos e quando piscamos os olhos e abrimos os olhos, não está mais lá. A vida é um sopro. E a terceira coisa que ele falou, que a gente precisa trazer à nossa memória sempre, é que prestaremos contas. Um dia estaremos face a face com o Senhor. E a gente vai ter que mostrar para Ele as nossas mãos. E eu não sei você, mas eu quero ouvir dele: servo bom e fiel, eu te conheço. A Bíblia diz que naquele dia alguns dirão: Senhor, no teu nome eu curei, eu profetizei, no teu nome eu dizimei, eu ofertei, no teu nome eu servi. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas a Bíblia também diz que para alguns ele vai dizer: servo bom e fiel, existe uma morada preparada para você. Irmãos, se cremos que o Evangelho é verdade, precisamos colocar na nossa pauta e na nossa agenda projetos de eternidade. Precisamos viver por algo maior, servir por algo maior. Precisamos ter expectativas naquilo que Deus diz. Deus diz que existe uma morada sendo edificada para nós. O Senhor diz que esse mundo, ele é passageiro, ele é transitório, mas existem palavras de vida eterna à nossa espera. Somos a igreja de Jesus, somos o corpo de Jesus, somos a família de Deus. Olha que poderoso isso. Mateus 24:12 diz: se se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, Ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas considerem-se vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida.
Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia! Aleluia! Quando éramos escravos do pecado, estávamos livres da justiça. Mas a Bíblia diz que agora que somos escravos da justiça, estamos livres do pecado. Levante suas mãos, declare com autoridade. Diga: se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Diga: minha mente é livre, os meus pensamentos são livres. Diga: a minha casa é livre. Viveremos cada promessa que o Senhor tem para os filhos de Deus. Diga: eu não sou quem eu era, eu não estou onde eu estava, então não me procure mais lá. Diga: eu não estou no meu passado, em Jesus foram feitas novas todas as coisas. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Estava conversando com um amigo no almoço, e ele disse, eu precisava de referência de tempo, eu preciso finalizar. E ele disse que ele estava com uma pessoa num treinamento esse final de semana. E essa pessoa, ela acabou se tornando... é difícil falar sobre isso. Sabia que a maior parte dos abusos sexuais que acontecem com pessoas próximas ou da própria família? Esse cara abriu o coração para ele e disse: cara, eu fui abusado pelo meu pai. E aí ele disse: eu consigo ver em você uma família, eu consigo ver a sua esposa, eu consigo ver um casal de filhos. Ele disse: irmão, é impossível, eu não consigo me imaginar com uma mulher. Minha identidade foi destruída, o meu pai me abusou. E aí ele disse que no dia seguinte, no meio dessa imersão, Deus falou algo com ele que mudou a perspectiva dele. Talvez possa mudar a perspectiva de alguém aqui. Ele disse: irmão, quando eu entendi que o que roubou a minha pureza foi o pecado, que o que fez o meu pai fazer o que ele fez foi o pecado, eu comecei a me revoltar com o pecado. A minha revolta agora não é com o meu pai, a minha revolta é com o pecado. O pecado é sujo, irmão. O pecado, ele é uma maldição. O pecado roubou de mim o que eu tinha de melhor. O pecado roubou a minha pureza. O pecado roubou do meu pai a santidade. O pecado... E aí ele começou a trazer o entendimento sobre todas as coisas que o pecado roubou deles. Irmão, guarda isso. Os dias são tão maus que quando falamos de santidade, parece que nós é que estamos errados. Mas na verdade, a revolta da igreja tem que ser contra o pecado. A agenda do mundo quer vender a ideia de que o que pregamos é uma agenda de ódio. Mas se existe ódio em alguma coisa, essa coisa justamente é o pecado que faz com que um pai abuse de um filho. O pecado que faz com que alguém que fez uma promessa de aliança eterna no altar queira ter para si mais de uma esposa, mais de uma mulher. O pecado que faz com que o homem, que poderia ser uma referência de santidade para os seus filhos, se torne agora uma referência de um homem adúltero. O pecado é que tem roubado de muita gente as promessas. Irmão, se existe algo que tem que nos revoltar, essa revolta tem que ser canalizada para o pecado. O pecado tirou o acesso ao jardim. O pecado nos roubou a santidade de Deus. O pecado deformou a nossa identidade. O pecado deformou as nossas promessas. O pecado nos tirou da presença do Pai. Mas graças a Deus pela pessoa de Jesus, que nos deu acesso de novo a todas essas realidades.
A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e dizemos reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de nós. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Fica de pé no seu lugar e curva a sua cabeça. Eu tenho um convite para você. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Salmo 51:17, a Bíblia diz: um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Não se distraia. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre. Seja livre, flua, flua. Curva a tua cabeça. Quero orar com você. Sabe, eu vim aqui nessa noite falar de santidade, só para te lembrar que existe um lugar mais alto em Deus para você. Uma das perguntas que eu mais recebo é: pastor, isso daqui eu posso ou não posso? Isso aqui eu posso ou não posso? Irmão, ao invés de a gente ficar perguntando qual é o lugar mais baixo que eu posso ir sem me sujar, a gente precisa perguntar ao Senhor qual é o lugar mais alto que eu posso ir para te encontrar. Qual é o lugar mais alto? Qual é o lugar mais alto? Jesus, qual é o lugar mais alto que o Senhor tem para minha casa? Qual é o lugar mais alto que o Senhor tem para os meus filhos? Qual é o lugar mais alto que o Senhor tem para o meu casamento? Qual é o lugar mais alto que o Senhor tem para o meu ministério? Jesus, qual é o lugar mais alto que o Senhor tem para a minha vida? Igreja, a gente precisa parar de perguntar quais são os lugares mais baixos que dá para ir sem pecar. Aonde eu posso colocar a mão na minha namorada sem perder a santidade? O que eu posso fazer antes do casamento sem perder a salvação? Nós não fomos chamados para perguntar sobre os lugares mais baixos. Nós fomos chamados por Deus para caminhar, para nos movermos em lugares mais altos. A santidade de Deus quer invadir as nossas casas. A santidade de Deus quer ressignificar a nossa agenda. A santidade de Deus quer purificar os nossos pensamentos. A santidade de Deus quer lavar o nosso coração. A santidade de Deus quer guiar os nossos passos mansamente em águas tranquilas. A santidade de Deus quer restaurar noites de sono. A santidade de Deus quer derramar sobre nós paz que excede todo entendimento. A santidade de Deus, irmão. A Bíblia diz: sejam santos como Ele é santo. Não se iluda, não existe avivamento sem que haja arrependimento. Se nós nos humilharmos e clamarmos e nos arrependermos, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará as nossas ofensas. Eu quero te fazer esse convite nessa noite, de olhos fechados. Queria que você começasse a confessar aquilo que você precisa de um toque de Deus. Jesus, eu preciso de restauração no meu casamento. Jesus, eu preciso de renovo sobre a minha mente, os meus pensamentos. Você que está aqui, irmão, e tem enfrentado pornografia. Você que está aqui e tem sido cativo por conta de masturbação. Você que está aqui e talvez você está com a sua esposa do seu lado, mas existe uma amante te esperando na semana. Você que está aqui e você tem sido talvez um motivo de vergonha para os seus filhos por alguma coisa que você não consegue dominar. Eu quero te dar uma boa notícia. Há uma liberdade em Deus. Há um caminho mais alto em Jesus. Há um caminho mais alto e Ele está de braços abertos te esperando para te dar novas vestes, para te dar novos sonhos, para te dar novos pensamentos. Se você está aqui e tem enfrentado pensamentos de morte, Jesus tem pensamentos de vida para você. Se você está aqui e tem enfrentado pânico, se coisas têm tentado roubar a tua alegria, eu vim te lembrar, irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, eu sinto um convite do Senhor para nós nessa noite. Não é a mensagem mais fácil de pregar, não é o ambiente mais fácil de fluir, não é o lugar mais fácil de se mover, mas se nós não levarmos a igreja para esse lugar, como será levada então? Se nós não pregarmos sobre isso, quem pregará? A Bíblia diz: se nós não clamarmos, as rochas clamarão. Como ouvirão se não há quem pregue? Queria fazer um pedido, diminui essas luzes aqui. Isso, feche teus olhos. Algumas pessoas vão ser tocadas por Jesus agora.
O Espírito Santo vai começar a tomar pessoas agora. Você vai começar a sentir as suas mãos queimando. Alguns vão começar a sentir o seu peito queimando. Eu oro para que o Espírito Santo ele invada o seu interior e ele remova tudo que não é de Deus. Eu oro para que todo cativeiro seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu oro para que toda corrente seja desfeita agora em nome de Jesus. Eu oro para que a bondade de Deus, a santidade de Deus, ela venha lavar você de cima a baixo, de dentro para fora. Eu oro para que tudo que te aprisionava não te aprisione mais. Eu oro para que tudo que te parava não te pare mais. Eu quero fazer um convite. Se você quiser se prostrar, se prostre no seu lugar. Se você quiser levantar suas mãos, levante o mais alto que você consegue. Se você quiser chorar, chore. A Bíblia diz que por acaso o Senhor não toma nota de todas as nossas lágrimas? Acaso o Senhor não recolherá todas elas no seu odre? Nenhuma lágrima vai escorrer em vão. Nenhuma luta foi enfrentada em vão.